Então, vamos lá, voltando. Então, ó, este é um círculo trigonométrico, a tangente estará sempre paralela. O que é paralela? Ó, isso é paralela a esse, tá? Ela estará sempre paralela ao eixo das ordenadas. Dessa maneira, ela vai ser positiva neste quadrante, neste, negativo nesse. Esse é o primeiro, esse é o terceiro, esse é o segundo, esse é o quarto. Tudo bem? Passando para frente. Esse aqui é uma representação do gráfico de uma tangente, que a gente vai estar vendo semana que vem, tá? Não vou... como falar, aprofundar nesse assunto. Vamos ao que interessa. Exemplos. A partir desses exemplos, vocês vão fazer a minha atividade, tudo bem? Primeiro exemplo. Calcular a medida de x no seguinte triângulo, sabendo que tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, que é só olhar aquela tabela que eu acabei de dar. Eu vou passar para o caderno, porque vocês estão vendo essa barra aqui, tá? É tangente de 30 igual cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Eu vou no caderno para ficar a fração direitinho, tá? Vamos lá, meus amores. Então, aqui, ó, este é o exemplo dado, tá? Então, se eu for olhar, eu tenho aqui o cateto oposto, tá? Vocês conseguem ver? E aqui eu tenho o cateto adjacente, tudo bem? Então, eu coloquei aqui a razão. A tangente de 30 na tabela, tá? Eu coloquei uma tabelinha aqui para vocês, ó. Quanto que vale a tangente de 30, né? Raiz de 3 sobre 3. Então, o que que eu fiz? Eu substituí. Estão vendo aqui? Então, no lugar de tangente de 30, eu coloquei raiz de 3 sobre 3. No lugar de cateto oposto, eu coloquei o 6. E no lugar do cateto adjacente, eu coloquei quem? O x, ó. Porque é onde tá aqui no meu triângulo. Tudo bem? Aí, o que que vai acontecer? Vamos aqui para baixo. Se eu multiplicar em cruz, então eu vou ter raiz de 3 vezes x igual a 6 vezes 3. Então, fica raiz de 3 sobre x é ele mesmo. E 6 vezes 3 dá quanto? 18. O raiz de 3 está multiplicando, passou embaixo, dividindo. Beleza, ai, Mel, e agora pirou tudo, ficou aqui, ó. Aí cai lá na matéria do 9º ano, que é racionalizar o denominador. Eu não posso ter no denominador um número irracional, porque senão acaba tornando esse número irracional, porque raiz de 3 ele é infinito, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que racionalizar. O que é racionalizar? Dividir por raiz de 3 embaixo no denominador e dividir por raiz de 3 no numerador. Dividir não, desculpa, multiplicar. Falei errado, é multiplicar. Aí eu faço 18 vezes raiz de 3 dá 18 raiz de 3. É a mesma coisa que eu fazer. 18 vezes x é 18x, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3, como eles são raiz e raiz, eu posso multiplicar. Então, 3 vezes 3 dá quanto? 9, porque aqui eles são semelhantes, tá? Isso aqui é um número natural, isso aqui é um número irracional, não pode. Agora, irracional com irracional pode. Então, como que vai ficar aqui, ó? 18 raiz de 3, dividido por 3 vezes 3 dá quanto? 9. Aí eu consigo tirar a raiz quadrada de 9, que virou um número racional, um quadrado perfeito. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Agora eu tenho 18 dividido por 3, que os dois são números naturais, que vai dar 6 raiz de 3. Tudo bem para o primeiro exemplo? Beleza? Ninguém ficou nervoso, tá? Vamos pro próximo. E aqui tá a explicação, tá? Mas com as barras, tá vendo que ficou meio bagunçadão? Então, na hora de vocês verem, vocês pegam pelo meu vídeo, tá? Agora aqui, calcular a tangente de 1140 graus, tá? Então, vai ficar 3 vezes 360 mais 60 graus. Agora eu vou explicar para vocês aqui, vamos lá. Então, o que que eu vou fazer? Vou fazer 1140 e dividir por 360. Aí vocês vão olhar no caderno de vocês que eu coloquei na lousa, lembra antes da quarentena? A tabuada do 360 dá 3. Tá? 3 vezes 0, 0. 3 vezes 6, 18. Sobe 1. 3 vezes 3 dá 9, mais 1 dá 10. Então, se eu fizer a subtração disso daqui, eu fico com quanto? Com 60 graus. Aí eu pego e vou calcular a tangente de 60 graus. E olhando a tabela, quanto que vale a tangente de 60 graus? Raiz de 3. Tranquilo? É igual que a gente fez lá da primeira lista para calcular o seno e para calcular a tangente, tudo bem? E um facinho demais, que é o último exemplo.
calcular a tangente do 210 graus. Puts. Como 210 graus não está naquela tabela que eu dei para vocês, porque a tabela que eu dei para vocês é 0, 30, 45, 60, 90, 180, 270 e 360, não é isso só que eu dei? Então, o que que eu faço? Ó? Como ela não está na tabela dos ângulos notáveis, usamos o arco mais próximo que o 270, tá? Então, vamos lembrar dos arcos? Então, eu tenho aqui, então eu tenho 0, 90, 180, 270 e 360. O valor que eu tô falando é o 210, então não pode ser número menor, tem que ser maior, tá? Então, por exemplo, se eu der 130, você vai procurar o 180. Se eu der 70, você vai procurar o 90, tá? Aí, o que que eu faço? Ó, voltando aqui. Aí. Então, eu pego o 270, tá vendo? Ó, eu usamos o arco mais próximo, que é o 270. Então, eu faço 270 menos o ângulo dado, dá quantos graus? 60. Então, tangente de 60 dá raiz de 3. Tudo bem? Próximo vídeo vai ser para explicar as atividades, tá? Amo vocês, tá bom? Beijo!